Oi, coração! Vamos ensinar um pouquinho mais de linguagens, língua portuguesa, né? Para você arrasar na sua prova do Enem, com toda certeza. Então, trouxe para vocês hoje um conteúdo que cai bastante no Enem. Se você pegar as últimas provas, você vai ver que é uma questão que com certeza vai estar na sua. Lá na competência número 6, a gente tem assim: compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. E aí você vai acompanhar comigo aqui na habilidade 19. O que o Enem quer de você? Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. Lembra dessa aula de função da linguagem? Ela tinha antes como base os elementos da comunicação. Então, como que a comunicação é realizada? A comunicação é basicamente a transmissão de uma mensagem, né? Nem tão básico assim. Então, a gente tem aqui a mensagem que vai ser vinculada de um emissor para um receptor. Como que essa comunicação vai ser efetiva? A mensagem, ela vai ser transmitida de modo efetivo se tanto o emissor quanto o receptor comungarem de um mesmo código. Então, por exemplo, aqui, como que a nossa comunicação está sendo feita? Eu estou transmitindo para você uma aula de língua portuguesa, conteúdos que vão cair no seu Enem, por meio da língua portuguesa. Então, você tem aí um código que é comum entre nós dois. Se eu sei língua portuguesa e você também sabe, a gente partilha do mesmo código. E esse código vai ter um meio pelo qual ele se propaga, que a gente vai chamar de canal. Então, qual é o meio pelo qual a voz se propaga? Qual é o meio físico? Qual é o meio pelo qual você tem acesso a um texto? Então, o texto escrito. Então, assim, esse código, por muitas vezes, ele vai ser comum a qualquer pessoa e outras vezes vai ser mais específico. Então, por exemplo, quando você sai da prova do Enem, eu te perguntar, e aí, como é que você foi? Você vai olhar para mim, sorrir e vai fazer assim: entendi que você arrasou. Aí o seu coleguinha que não estudou vai fazer assim: você entendeu que ele não foi tão bem? Então, alguns códigos vão ser comuns. Em qualquer parte do mundo, isso daqui quase vai ser aceito, né? Claro que nem toda. Alguns lugares a gente vê que o código, às vezes, é mal visto, por exemplo, o código gestual. Então, tem situações específicas de comunicação. Você não vai chegar numa sala de aula dando tchau para todo mundo. Mas quando você está saindo, que já está todo mundo naquele tumulto, é comum, né? Então, a gente percebe também que existe um momento para você usar determinado código. Uma coisa que a sua prova gosta muito é de te perguntar a intencionalidade de um texto. Então, pense o seguinte: sempre que você lê o texto, qual foi a intenção do autor? O que ele queria? Ele queria focar nele? Ele queria focar em mim? Ele queria focar na mensagem? Então, sempre você vai ver que esse foco vai ser extremamente relevante. Então, vamos olhar aqui uma coisa. Essa mensagem tem como foco ou o emissor, ou o receptor, ou o canal, mas tem algo que é extremamente relevante, que é o contexto. Toda mensagem tem um contexto envolvido. Então, dentro de um determinado contexto, você pode falar uma coisa e vai ser bem visto. As pessoas vão te entender, compreender bem. Em outro contexto, nem tanto. Então, a mensagem tem sempre essa relação com o todo. Você está vendo que o contexto, ele vai englobar todos esses elementos da comunicação, certo? Então, vamos mais especificamente aqui para um caso. Imagine que você, emissor, está passando uma mensagem ao seu receptor. E no meio dessa mensagem tem alguma interferência, o que a gente chama de ruído. O ruído, ele é um bloqueio, ele é uma espécie de... ele atrapalha, vamos colocar assim de forma mais clara, ele atrapalha a comunicação. Então, imagina que agora que você está assistindo essa aula, a caixa de som cai e aí você para de me escutar por alguns minutos. Isso pode ser considerado um ruído. Então, tudo que interfere esse processo de comunicação vai atrapalhar a vinculação da mensagem. Então, aqui um caso para você perceber na prática. Você vai ser promovido. Com o ruído, esse coitadinho aqui escutou que vai ser demitido. Possivelmente ele escutou só o final, né? A gente tem uma tendência pessimista aí da coisa. Com o ruído, a mensagem foi transmitida de forma efetiva? Não. Então, uma coisa que também é bastante importante na comunicação é a gente perceber o feedback do receptor. Isso é, a forma como o receptor... é a forma que o receptor tem de transmitir ao emissor a sua sensação. Então, por que você gosta mais de falar do que escrever determinadas coisas? Porque você quer ver a reação da pessoa. E o mesmo pode acontecer ao contrário, né? Algumas coisas você prefere escrever porque você não quer ver a reação da pessoa. Então, a reação na oralidade, ela diz muito pra gente.
tem esse feedback. Na escrita é um pouco diferente, porque eu não consigo ter um retorno imediato, mas algumas vezes a gente tem, certo? Então vamos lá, para as funções da linguagem especificamente. Quando a gente fala de função da linguagem, a gente está pensando no foco. Dentre esses elementos da comunicação, em qual que está o foco? A sua prova já te perguntou uma vez se você tem um elemento só como principal. Então, por exemplo, eu tenho só o foco no emissor? Eu tenho só o foco no receptor? Nem sempre. Às vezes eu tenho foco em 2 elementos, isso é perfeitamente possível. Mas quando a gente está falando de funções da linguagem, a gente vai pensar na predominância. Nesse texto, o que é predominante? O foco no leitor? O foco na mensagem? Então, quando a gente tem, por exemplo, a função conativa. A função conativa é também chamada de função apelativa. Por que ela vai ser chamada de apelativa? Porque o foco está no receptor. Então, esse segundo nome geralmente é mais fácil da gente associar ao receptor. Aqui a gente tem, por exemplo, os textos publicitários. Quando você se depara com um texto publicitário, qual é a intenção dele? Por que que fizeram um texto publicitário voltado para um público infantil? Porque a intenção é atingir aquele público infantil. Então, por que que um enunciado, às vezes, não é entendido por todo mundo no texto publicitário? Se o texto publicitário é voltado para um público adulto, a linguagem é diferente. A gente percebe que tem sempre esse direcionamento. Então, aqui trouxe para vocês um exemplo de texto publicitário. Olha aí, uma linda família fazendo propaganda de margarina. Essa propaganda te parece recente? Te parece nova? Não, né? Você dá uma olhadinha aí, parece que é alguma coisa um pouco mais antiga. Nessa propaganda, por que você acha que ele explorou como recurso? Possivelmente a mãe mostrando o produto e aqui atrás, ó, a família feliz. Já escutou a expressão, nossa, ele tá feliz igual propaganda de margarina? Ou então, ixi, esse menino aí chora até em comercial de margarina? Por quê? O comercial de margarina tem sempre esse intuito. Ele sempre quer te mostrar a família feliz, a família sorrindo, porque o momento do café da manhã é um momento para reunir a família. Por que que não tem aí 3 ou 4 amigos? 3 ou 4 amigos é propaganda de cerveja, né? Então, na propaganda da margarina, há muito tempo eles acharam que seria legal fazer assim. E aí, olha uma propaganda um pouco mais recente. Te parece com a que a gente acabou de ver? O que que a gente tem aqui? A mãe sorridente, com a filha feliz e o pai oferecendo o pãozinho com a margarina. E olha o slogan, prova de amor, abrir mão do último pãozinho. E aí vem aqui, né? A morela agora mais cremosa, mais saborosa. Então, qual é o foco desse texto? Você acha que o foco tá no emissor? A amorela quer falar dos seus sentimentos? Não, o foco tá no possível comprador desse produto. Quem é comprador de margarina? Geralmente, dona de casa, pai de família. Então, ele tem sempre o intuito de ser voltado para o seu público. Pense em propagandas que são mais comuns no nosso dia a dia. Pense, por exemplo, numa propaganda de carro. Propaganda de carro sempre é homem, aventura, os amigos. Por que que na propaganda de carro ele não abre uma cerveja? Ué, você não pode associar carro a cerveja, então não é bom. Mas lá na propaganda da cerveja, ele te mostra também os amigos, todo mundo feliz, porque a felicidade é associada nos dois. Na propaganda do carro, na propaganda da cerveja, porque são produtos que vão te trazer satisfação. Certinho? A conativa vai ser muito comum no texto publicitário e a sua prova gosta de cobrar isso. Então, pega umas provas antigas aí para você observar isso. Tem muito texto que ele coloca dos ministérios. Por exemplo, o Ministério da Saúde divulga aí uma campanha para combate à gripe H1N1. Aí ele coloca lá na sua prova e te pergunta qual foi o intuito, quem que ele quer atingir. Propaganda de cigarro, propaganda de cigarro não, né? Não pode. Aquela propaganda que vem no final, na carteira de cigarro, atrás vem uma propaganda lá, Ministério da Saúde adverte, fumar causa, e ele coloca sempre cenas horríveis. Por que isso? Porque ele quer atingir exatamente o consumidor daquele produto. Então tem sempre essa intenção, é a função conativa, também chamada de apelativa. Outra função, não, tem mais um aqui, te falei que ele gosta do Ministério, olha aqui. Ministério da Saúde, SUS, Governo Federal. Então, olha só, para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto. Agora, você já conhece o Olívio.
Assim como ele, milhares de pessoas precisam de doação de sangue, seja para quem for, seja doador. E aí ele traz aqui para você um pouquinho sobre a vida do Olívio. Tenho 46 anos, sou bombeiro, adoro natação, gosto de música romântica, meu prato preferido, arroz e feijão. Tenho doença falciforme e preciso de doação de sangue. Outra característica que a gente observa da função conativa. Como que eu sei que ele está focando no receptor? Pelo vocabulário, pela mensagem. Então é que ele disse, ó, pronto, agora você conhece o Olívio. Ele está direcionando a linguagem dele para você, certinho? Outra função que a gente tem, função expressiva, também chamada de função emotiva. Gente, aqui o foco está no emissor. O emissor é o cara da função expressiva. A mensagem não é tão importante, se eu estou te atingindo, se eu não estou, fica um pouquinho de lado. Já viu como o poeta sofre? O pessoal da literatura fica bravo de eu falar isso, né? Mas gente que sofre, meu Deus do céu. Sempre a gente percebe que o poeta está falando das suas angústias, que o poeta está falando dos seus receios, dos seus medos. Ali a gente tem uma função emotiva, muitas vezes misturada com outras. Lembra que não vai ser exclusivo. Mas olha, por exemplo, esse texto aqui que eu trouxe como exemplo para vocês. Esse texto aqui é do Carlos Drummond de Andrade, Sentimento do Mundo. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto. Morto o meu desejo, morto o pântano sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior a fronteiras. Humildemente vos peço que me perdoeis. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do cineiro, da viúva e do microscopista, que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer mais noite que a noite. Olha só, alguns indícios que a gente tem aqui de função emotiva. Ele começa o texto com o verbo conjugado em primeira pessoa. Eu tenho apenas 2 mãos. E aí depois ele vai dizendo, mas estou cheio de escravos, eu estou. De novo aqui a primeira pessoa no pronome. Minhas lembranças escorrem na confluência quando me levantar. Então, eu não vou marcar todos aqui que você já identificou. Mas você tem na função expressiva a recorrência de marcações de primeira pessoa. A gente tem o uso de exclamações. Então, sempre a gente vai ter algum indício de que aquilo ali está voltado para a função emotiva. Outra coisa que sua prova gosta é da tirinha, né? Calvin está em tudo quanto é prova do Enem. Aqui ele diz assim: você já tem uma ideia para a sua história? Não, eu estou esperando pela inspiração. Você não pode simplesmente ligar a criatividade como uma torneira. Você tem que estar no modo certo. E que modo é esse? Pânico do último minuto. O que o Calvin está colocando aqui de forma um pouco mais animada do que o texto do Drummond que a gente acabou de ler? As angústias dele. Quais são as angústias do Calvin? A criatividade não surge de repente, a inspiração não vem de uma vez. Ele só consegue quando ele está num momento de pânico do último minuto. Essa palavrinha aqui, ó, traz pra gente aqueles indícios dos quais a gente falava, lembra? Então, função emotiva também pode cair na sua prova. Lembra que a sua prova é de tipo, aquela questão que a gente tem que marcar múltipla escolha. Então, ele coloca às vezes assim, qual é a função? E ele te dá 3, 4, 5 opções. Você vai escolher qual seria a correta. Na função referencial, o foco é outro. A gente está pensando agora no referente. O que é o referente? O referente é o assunto. O referente, o assunto, está dentro da mensagem. Mas não é a forma como a minha mensagem é vinculada, é o conteúdo da mensagem. Cuidado, porque a gente às vezes pode confundir essa daqui com uma outra que pensa na forma. Então, olha só, um exemplo clássico. Notícia, reportagem. Quando eu apresento para você aqui, 2 policiais são achados mortos na Turquia, perto da fronteira síria. A forma como isso está sendo dito é uma forma bonita? Eu vejo uma preocupação com a linguagem. O emissor aqui, ele se mostra. Em um texto jornalístico, a gente nem tem marca de pessoa, né? A gente tem a chamada impessoalidade.
Então, agentes tinham sido baleados na cabeça, segundo o governador, descoberta ocorreu 2 dias após o atentado. Eu não vou ler a notícia toda, mas você já sabe como que se dá um texto jornalístico, né? No texto jornalístico eu vou focar na mensagem, o conteúdo da mensagem é o que interessa. O resto, as minhas opiniões, se eu estou sofrendo, não interessa. A forma como eu falo, imagina se eu dou uma notícia trágica dessa fazendo poesia, nem fica legal pra gente, né? Depois, na função poética, a gente também tem a mensagem como foco, mas agora não é o seu conteúdo. Quando eu penso na função poética, eu estou pensando na forma como a minha mensagem é transmitida. Então, tem diferentes maneiras de a gente dar uma notícia, de a gente falar alguma coisa. Então, eu posso falar de uma forma sublime, de uma forma mágica, ou eu posso falar de um jeitinho mais ou menos, posso falar de um jeito comum. Por exemplo, quando você vai dar a notícia que você passou no Enem, você pode dizer isso colocando purpurinas na sua fala, colocando estrelinhas no seu diálogo, ou você pode falar, passei. Como assim, passei? Você vai transformar isso quase que em poesia. Por isso que a gente vai chamar de função poética. É quando a forma da mensagem é o meu foco. Eu não estou tão preocupada com o que eu estou dizendo, mas a maneira de ser dita. Essa daí é outra que você vai encontrar bastante na literatura. Mas toma cuidado, porque quando a gente fala de poética, você associa diretamente à poesia. Poesia, poesia, poesia. Nem sempre. Como eu te falei, tem possibilidade de ter ao mesmo tempo 2 funções. Naquele texto que a gente deu do Drummond, a forma como ele fala do sentimento dele é importante? É também. Posso dizer que eu tenho ali também função poética? Tenho, mas não como predominante. Então, quando eu estou pensando em função, estou pensando na predominante, a mais recorrente. Então, por muitas vezes, eu tenho a literatura com função poética, como ela pode também não aparecer. Ou eu posso ter função poética em outros textos. Olha esse daqui, ó. Esse aqui é um texto de propaganda, não tem a função conativa como predominante. Vamos ler junto. Uma propaganda de 1957. É claro que eu nem existia, não precisa pensar que eu era um baby não, tá? Essa aqui eu achei depois. Chegou o milagre azul para lavar. Lave na espuma do Omo e tem a roupa mais limpa do mundo. Onde Omo cai, a sujeira sai. Gente, olha para isso. O Omo caiu, a sujeira saiu. É genial, né? Como se com aquele produto você não precisasse de mais nada. Aquilo ali é suficiente. Você passou a vida inteira sua mãe falando, bota sabão na bucha, menino. Mãe, mas tem. Espuma não lava. Aí vem ele falando assim, lave na espuma do Omo e tem a roupa mais limpa do mundo. Ele não está te convencendo a comprar o Omo. O que ele está te falando é que o Omo é o melhor produto do mundo. É uma coisa sublime, uma coisa sensacional. Então aqui a forma é o que me interessa. Depois vem aí um soneto do Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes é lindo, né? E ele diz assim, de tudo ao meu amor serei atento, antes se contar o zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Gente, quando a gente fala de soneto, a gente está pensando numa estrutura fixa. Um soneto é um texto que tem rima, que tem métrica, 2 quartetos, 2 tercetos. É perfeito. Você já tentou fazer? É extremamente difícil. Então, a forma como o Vinícius coloca a mensagem dele é muito importante. A escolha do soneto, as rimas, tudo aqui se encaixa. Então, o foco aqui está no como transmitir essa mensagem e não na mensagem em si. Outro que a gente tem também, que a gente encontra com muita recorrência no dia a dia, mas a gente dá um pouquinho menos de valor, é a função fática. A função fática, ela tem como foco o canal. E aí, o que seria o canal? O canal, não te falei que é o meio físico pelo qual eu tenho a transmissão de uma mensagem? Então, como que eu tenho a forma fática? Geralmente, a fática, gente, é quando a gente quer testar a comunicação. Então, por exemplo, eu estou usando um microfone para dar aula para vocês. E aí, para testar se esse microfone está funcionando ou não, eu fico, oi, oi, alô, alô, vou ficar batendo aqui para testar se o microfone está funcionando ou não, porque a minha mensagem vai ser transmitida por ele. Então, quando você atende o telefone e fala, oi, alô, oi, tá me ouvindo? O que você está usando? Função fática, você está testando a sua comunicação. Olha que gracinha. Ó o Calvin.
Oi, eu, Calvin, como vai? Belo dia lá fora, não? Ouça, eu suponho que você deve estar pensando porque eu liguei. O que ele está fazendo aqui nesse segundo quadrinho? Ele está testando a comunicação. Belo dia, Será que a pessoa de fato está o escutando? Então, outro que a gente tem. Alô, olha que bonitinho os coraçõezinhos. Se você atende o telefone e fala alô, o que você quer dizer? Já parou para pensar? Já parou para pensar assim, por que quando eu atendo o telefone eu falo alô? Aí você pensa, porque me ensinaram assim. E por que alô? Ah, não sei. Agora, liga para alguém e não fala alô. A pessoa fica irritada do outro lado. Eu ligo para você e você tá... Vai ficar alô, alô. Aí lá você me diz, tô ouvindo, pode falar. Se você tá me ouvindo, porque você não falou nada. Não é essa a nossa reação? Ou então a pessoa atende toda feliz. Oi. Aí você fala, alô, não quero te cumprimentar. Primeiro eu quero saber se você tá me ouvindo. Essa é a função fática. A gente usa bastante também. E por fim, a gente tem a função metalinguística. Na metalinguística, o meu código é o que está no foco, o que está como mais importante. Então aqui a gente tem alguns exemplos clássicos. Por exemplo, qual é o código que eu uso para transmitir uma mensagem em um texto? A língua, a linguagem. Então se você pegar o dicionário, qual é o foco do dicionário? Não é transmitir conceitos? Então lá no dicionário você tem metalinguística. Você está usando a língua para falar da própria língua. Imagine um desenho que representa um desenho. É o código falando do próprio código. Olha esse aqui, ó. Essa é uma imagem muito famosa do Escher. Você já deve ter visto. É uma mão desenhando outra mão. Aí você para pensar um pouquinho. Quem desenha quem? Ih, não sei. Um pouquinho de ilusão, né? Porque o que ele quer representar nesse desenho? A arte de desenhar. Então você tem um desenho representando o desenho. Isso é a metalinguagem, o código falando do próprio código. Já viu esse filme aqui, ó? A Invenção do Hugo Cabret, de Hugo Cabret? Sobre o que ele fala? Ah, é o menino da estação. Aham, que mais? Ah, ele tinha uma amiguinha, que mais? Ah, tinha um robozinho. Pra quê, gente? Esse filme fala sobre o nascimento do cinema. Então você tem o cinema falando do próprio cinema. O professor vinha em casa, ok, você tem o filme falando do próprio filme, então você tem o código reproduzindo o próprio código. A televisão que fala da televisão, o texto que fala da construção de texto, beleza? Função da linguagem, gente, não é um conteúdo difícil, a gente tem encontrado em muitas provas, vale a pena você estudar isso. E qual a melhor forma da gente estudar? Resolvendo o item. Então vamos ver um item que caiu na prova do ano passado, bem rapidinho, ó, para você ver como essa é uma questão para você gabaritar. O exercício da crônica. Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista, não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio a trapaças pelos personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Como um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de sua máquina, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino, ou na véspera, em que com as suas artimanhas peculiares possa injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida emocionalmente despertados pela concentração, ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ano esquecer, pode surgir o inesperado. Vinícius de Moraes, Para Viver um Grande Amor, Crônicas e Poemas, São Paulo, Companhia das Letras. Super importante quando vai resolver questão, a fonte. De onde isso aqui saiu, quem escreveu. Professora, por que a fonte é importante? Ó, para isso, meu bem. Ele está te dizendo que é um livro de crônicas. E nesse livro de crônicas, ele faz um texto chamado O Exercício da Crônica. Nesse texto, ele te fala sobre escrever crônicas. Repetitivo, né? É não. O que ele está te questionando? Predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui. Primeira coisa, pegou o item, você vai marcar o que está sendo pedido. Porque lembra que a sua prova é muito grande, você já não sabe nem o que você está lendo, né? Então ele te diz assim, a função da linguagem que se constitui nas diferenças entre o cronista e o ficcionista. Letra B, que se constitui nos elementos que servem de inspiração ao cronista. Letra C,
nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica. Letra D, no papel da vida do cronista no processo de escrita da crônica. E letra E, nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. Na letra E, ele está sugerindo para a gente que ele vai escrever uma crônica falando de uma crônica. Olha só, gente, quando eu uso o código para falar do próprio código, a gente viu que isso aqui chama metalinguagem ou função metalinguística. Então, te parece boa essa daqui? Para mim parece ótima. Então, é essa aqui que eu vou marcar com um coraçãozinho. Letra E. Então, quando eu tenho o Vinícius de Moraes em uma crônica falando sobre fazer crônica, metalinguagem. Lembra que eu te falei? O dicionário falando do dicionário, o texto falando do texto, repetição do código. Tudo bem? Tudo lindo? Então, arrasa, continua fazendo mais itens, continua com a gente vendo as outras aulas, que eu tenho certeza que a sua aprovação está garantida. Beijo, tchau!